Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa. Boa tarde, amigos. Prazer enorme estarmos juntos, mais uma quinta-feira abençoada de Evangelho, de melhorar nosso astral, falar sobre coisas boas, não é isso? Sobre o plano espiritual, sobre a vida após a morte, sobre a saúde, que ela vem um dia sempre e que tudo vai passar. Boa tarde, queridos ouvintes, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Mais uma quinta-feira de Evangelho, mais uma quinta-feira de alegria. Eu queria dar os telefones para vocês entrarem em contato, participarem conosco. É muito importante para a gente a participação de vocês, a gente adora responder, a gente adora as mensagens. Então o telefone fixo que a Sheilinha e a Andresa estão lá na frente é 3386-1400, 3386-1400. Sheilinha serve até de terapeuta, né? Porque terapia 0800. É, porque ela atende com tanto carinho. Falar com ela já é uma benção. Então já calma, já... O WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro é 984867633. 984867633. O WhatsApp do Quintas do Evangelho, o WhatsApp do programa é 97182 0777, 97182 0777. E se você entrar no Facebook, na página do Quintas do Evangelho no MAP, a gente está transmitindo ao vivo, está aqui com ele aberto, então a gente vai poder ver a sua mensagem, vai poder responder a sua pergunta, vai poder interagir com você, tá bom? A gente está seguindo, né, aquela ordem que a gente combinou do Vinha de Luz, de Emmanuel, e hoje o capítulo é bem legal. Vocês sabem que eu sempre prefiro quando ele fala de Jesus, né? Eu não escondo a minha preferência. Hoje é Paulo de Tarso, uma epístola aos Coríntios, mas eu achei bem legal a mensagem, eu acho que a gente vai curtir de falar com ela um pouquinho. O Hernani gosta do Paulo, né, Hernani? Gosto de todos, porque eu sou puxa-saco. Quero a proteção de todos eles. Ah, entendi. Todo lugar que eu vou, já olho logo quem aumentou, já boto também na minha lista aqui do WhatsApp para me dar ajuda. O capítulo é do Vinha de Luz, capítulo 32, Em Nossa Luta. Quem acompanha pelo Vinha de Luz, eu acho que vale a pena também. Pois é. Essa semana eu estava até pensando que o livro está demorando, mas essa coleção é tão rica, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, né? Que dá para a gente fazer um trabalho bem legal com esses livros do Emmanuel. Vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem a si mesmo. Não percebem que o Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. E espero que saibam que nós não fomos reprovados. Agora oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum. Não para que os outros vejam que temos sido aprovados, mas para que vocês façam o que é certo, embora pareça que tenhamos falhado. Pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Ficamos alegres sempre que estamos fracos e vocês estão fortes. Nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. Por isso escrevo essas coisas estando ausente, para que quando eu for, não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu para edificá-los e não para destruí-los. E aí, Hernani? Paulo de Tarso... Complexo essa, né? Bem complexo e boa, né? Porque é a nossa vida, né? Paulo de Tarso explicando que não adianta nós termos só aparência, né? Que o mais importante é a nossa conversão para o bem. Para que o hábito de fazer o bem, de melhorar no dia a dia. E mais, né? Ele fala das armas que Deus nos dá, né? Que é a nossa consciência, a nossa criação divina,
para ajudar a evolução dos outros também. Ficar sempre preocupado em como ajudar a evolução do outro. E aí é engraçado no final que ele diz, olha, eu espero que vocês se sensibilizem para isso e comecem a exercitar, para que eu não precise usar minha autoridade sobre vocês. E o nosso dia a dia, né, todos nós, principalmente quem é espírita, quem está trabalhando na rádio, quem está trabalhando dentro do espiritismo, que acompanha o evangelho, né, professores, educadores em geral, acho que vivem muito esse dia a dia, de ver os jovens, né, ou aquele menos esclarecido, ou mais ignorante, no bom sentido da palavra, né, de ignorar o bem, porque muitas pessoas ainda fazem o mal porque ignoram o bem. Ignoram em fazer o bem. E aí você tem várias oportunidades, ou de admoestá-las, né, de chamar a atenção, ou tratar isso com agressividade, ou de você vir trazendo ela para a luz, né, tirando ela da ignorância para que ela aprenda a fazer o bem. Então, acho que Paulo, ele é muito feliz nessa análise. A maioria das pessoas da igreja que ele acabou de formar, né, que ele acabou de fundar, fazem o mal porque nem sabem como fazer o bem. Eles nem conheciam o Deus único ainda, né? Estavam engateando, aí começam a conhecer Jesus, esse grande profeta que só fala do amor, né? Da vida ao invés da morte, de dar a outra face, de dar o manto, a túnica, a não violência como ordem primária de tudo. Então muitas pessoas no mundo achavam que as leis de Moisés, que as leis duríssimas, eram as leis que eram trazidas por Deus, né? Do olho por olho, dente por dente, de tudo que você fazia, pagava na mesma moeda. Então você imagina Paulo vivenciando milhares de pessoas que achavam que em nome de Deus estavam fazendo justiça, e ele vindo dizendo, olha, eu mesmo pensava como vocês, tanto que participou do apedrejamento de Estevão, né? Primeiro mártir do cristianismo, mas eu mudei quando eu conheci o Cristo. E eu sei que ele é perdão o tempo todo, que é a elaboração da caridade, do amor em movimento. Então ele vem trazendo uma série de luzes para as coisas que nós achávamos certas, mesmo sendo agressivos e violentos, que era muito difícil a compreensão na época. E hoje também. Né, quando a gente entra num debate hoje sobre não armamento, sobre não a pena de morte, você imagina a discussão que acontece no dia a dia, né? O quanto eu entro nessas discussões, assim como Paulo tem que entrar também. A vida é assim, né? O cristão, né? O cristão em sua essência é amar o próximo como a ti mesmo e amar até os inimigos, e não botar os inimigos na forca, ou seja, onde for. Então Paulo vivia essa dificuldade na época da não violência, de trazer a luz para aqueles que achavam que as leis divinas eram aquelas, né, de olho por olho, dente por dente, e até hoje a gente está discutindo isso. Então, quando alguém vem discutir armamento, né, pena de morte, penas duríssimas, aí você fala, não, olha, existe uma lei de causa e efeito, nós precisamos compreender que o cristão é aquele que vai ser reconhecido por amar, inclusive, os inimigos, que o inimigo de hoje vai ser teu irmão de amanhã, teu filho, seu neto. São discussões complicadas naquela época e que nós vivenciamos até hoje. Por quê? Porque muitas das pessoas ainda estão fora do que é o bem, de como fazer o bem, de compreender o outro lado, o outro problema, o porquê leva aquela pessoa a passar por aquela dificuldade que às vezes é espiritual, né? Poucas oportunidades de encarnação. Então o preconceito leva à ignorância, que leva à violência. E Paulo trouxe isso perfeitamente. Espero que vocês burilem, né? Espero que vocês evoluem para que eu não chegue aí e precise ter essa discussão com vocês, que é a discussão que de vez em quando acontece, né, nas minhas palestras, na rádio, nos fóruns, e que a gente precisa elaborar e manter a paciência, o amor, né, e a compreensão, e trazer as informações, mostrar o que é a lei de causa e efeito, a vida após a morte, né, porque alguns espíritos são mais evoluídos que outros aqui em cada encarnação. Quem tem mais oportunidade, mais será cobrado. Aquele que tem menos oportunidade, menos será cobrado. Isso é o que Jesus disse, né, que ele colocou espiritualmente, a parábola dos talentos. Então uma série de coisas, você vê Paulo, por isso eu gosto, né, eles falam, porque Jesus estava ali com os discípulos dele, preparando para a mudança do mundo. Paulo não, Paulo estava fundando uma igreja. Fundar a igreja tem política, tem a religião do passado versus a religião do presente, tem os interesses, né? É mais mundano, né? Mais homem, né?
E Jesus não, Jesus estava criando as bases para mudar a história do planeta. Então por isso eu gosto de ouvir Paulo também e ver as dificuldades que ele vive, que são as nossas dificuldades, é mais próximo das nossas dificuldades, né? Na verdade, realmente, Jesus estava entre os discípulos, né? Ele escolheu os discípulos e ele estava ali entre os discípulos. O Paulo foi entregue aos leões. Foi entregue aos gentios. Nem conhecia o Deus único. O Paulo, bem mais complicado, né? O Paulo se jogou na tarefa, né? Mas ele tinha uma vantagem, né? Ele tinha Jesus do lado de lá apoiando ele. É verdade. Só Jesus não, né? Tinha uma gama de espíritos apoiando ele. O que eu achei bem interessante nessa passagem, embora curtinha, eu achei ela rica também. A primeira coisa que ele fala, que me chamou a atenção, é: examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmo. Ou seja, não é o outro que vai dizer se você está na fé, não é a opinião do outro, é provem-se a si mesmo. E não é provem para alguém. Prove para você mesmo. Prove para você mesmo. Então, quando ele fala examinem-se se vocês estão na fé, ele traz uma profundidade muito grande que na nossa vida, às vezes a gente acha que tem fé. Tem gente que fala assim: não, mas eu já orei muito e eu não consigo melhorar. E aí eu repito o que Paulo falou: examine se você está na fé, prove a si mesmo, né? Porque quando a gente está na fé, não tem como a gente duvidar de que o socorro vai chegar. Porque a fé é fidelidade a Deus. E se a gente tem essa fidelidade a Deus, se a gente sabe que Deus é o nosso Pai, é o nosso mentor, Ele quer a nossa felicidade, Ele está no controle de tudo, por mais que a gente esteja sofrendo, por mais doloroso que seja, a gente sabe que no final vai dar tudo certo, porque não tem como dar errado. Somos filhos do Criador do Universo. Então não tem como dar errado, tem que dar certo, né? E é como se, às vezes, eu tenho até uma história triste que eu pensei, né, guardada as devidas proporções. O meu avô, que já desencarnou, já está no plano espiritual, ele trazia uma dor muito profunda, né, de uma prova muito dolorosa que ele teve, porque ele perdeu um filho muito pequenininho, com uns 3 aninhos, de um acidente de trem antigamente, né? As crianças brincavam na linha do trem. E quando ele me contou essa história, eu já era grande, ele me contou com lágrima dos olhos que o filho dele, esse garotinho, tudo ele pedia assim: papai conseta, papai conseta. E ele achava que o pai dele resolveria tudo. E ele falou: eu não consertei ele, né? E foi um desencarne muito triste, muito doloroso, né? Então, nós somos essas crianças papai conserta. A diferença é que o nosso papai, ele não é um papai humano que é incapaz em algumas situações. O nosso Pai Celestial, ele não tem limitações. Ele criou uma lei que você vai estar sempre evoluindo e consertando. E que você vai estar sempre consertando. Então, nesse sentido, a gente pode ser essa criança e se entregar a esse pai com toda essa pureza que a criança tem quando olha para o pai achando que ele é um super-herói. Porque a gente descobre que o pai não é super-herói quando fica adolescente, né? A gente acha que o pai é o vilão. Quando é criança, que o pai é o super-herói, né? Tinha até uma piada, né? Pode falar piada, não? Não é? Pode, né? Que dizia assim: eu queria ser tão bonito quanto a minha mãe acha que eu sou, né? Eu queria ser tão rico quanto meu filho acha que eu sou, e queria ter todas as mulheres que a minha mulher acha que eu tenho. Porque a nossa mãe acha que a gente é o bebê mais lindo do mundo. A nossa mulher está sempre morrendo de ciúme, né? Pelo menos lá em casa é assim, né? O Marco durinho lá, o Hernani. E o nosso filho acha que a gente é tudo, né? Que a gente pode tudo, que a gente tem tudo, que a gente sabe tudo, né? Que a gente é inteligente, que a gente tem todas as respostas. Então, nesse momento, como filhos de Deus, a gente precisa ser... Acho que é por isso que Jesus dizia que quem não aceitar o reino de Deus como uma criança não entrará no reino dos céus. São essas questões dessa pureza. A gente precisa realmente entender
que Deus é o mais rico do mundo, é o mais bonito do mundo, é o mais... Por quê? Porque Ele que tem tudo no mundo. Então, Ele criou o mundo e Ele criou uma lei para nos aproximar dele, que é a lei de ação e reação, a lei da evolução, a lei do progresso, que é inexorável. Você pode não acreditar em Deus, você pode achar que Deus não existe, você pode achar qualquer coisa, mas você vai continuar vivendo sobre essa lei. É o mesmo que você estiver assim, num país onde você não concorda com a polícia, não concorda com a lei, não concorda com nada, mas você está ali, você tem duas opções: ou você vai preso, né, ou você faz o que a lei manda. Não tem outra opção. Então nós vivemos sobre essa lei e muitas vezes a gente se rebela achando que a gente não precisa, a gente não quer, eu não quero passar por essa prova, eu não aceito isso, eu não admito isso. Não quero essa família, eu não quero essa família, corpo, não quero esse... eu não quero... Não gosto do país que eu vivo. E aí a gente quer mudar. Algumas coisas é permitido mudar. Algumas coisas Deus nos permite mudar através do nosso livre-arbítrio, mas outras coisas a gente não tem como mudar. Você não tem como mudar, por exemplo, ser filho de quem você é. Eu estava conversando com uma amiga e ela traz uma tristeza muito grande da mãe. A mãe, ela perdeu um filho muito querido e tinha 2 filhas. E aí ela transferiu o amor que ela tinha para esse filho, que era o preferido, para uma das filhas. E a outra, né, casou, teve um filho, e a mãe falou assim para ela: agora a tua família é seu marido, seu filho, não é mais a gente. E vários momentos da vida dela, ela precisou da mãe, ela precisa da mãe, ela acabou de fazer uma cirurgia, da tirada de um tumor, uma coisa séria, e a mãe não foi, não estava com ela, não visitou. E ela falou assim: poxa, você acha certo isso, né, que a minha família agora é meu marido e meu filho e a minha família não é mais a minha mãe? Eu estou fazendo terapia para entender isso. Eu falei: não, você não precisa fazer terapia para aceitar isso. A sua mãe está errada. Yeah. Ela nunca vai deixar de ser sua mãe, o filho nunca vai deixar de ser filho. O filho não vira ex-filho. Então, por mais que vocês tenham alguma dificuldade, que pode ter vindo de outra encarnação, por mais que ela ache que a outra filha precise mais porque não tem marido, porque não tem filho, porque já tem uma certa idade e não vai ter, vai ficar sozinha, por mais que ela tenha 1 zilhão de motivos para essa superproteção de um lado e para achar que você é autossuficiente, ela sempre vai ser a sua mãe e ela sempre vai ser a sua família. Então, quando ela falar isso para você, você responde: mãe, é uma pena que você se sinta desse jeito, mas você sempre vai ser minha mãe, eu sempre vou te amar, a gente vai ser sempre família, e eu vou tentar orar a Deus para tocar o seu coração e trabalhar com a sua ausência, se foi isso que Deus me pediu de prova, né? Trabalhar com a sua ausência, viver com a sua ausência. Então, mesmo, né, que a gente não reconheça Deus, não entenda o que é Deus, a gente vive sobre a sua lei. Então, quando ele diz assim: prove-se a si mesmo, eu não preciso provar para o outro, eu só preciso provar para mim. E provar para mim é o mais difícil, porque eu consigo enganar o outro. Às vezes parece até que a pessoa olha e fala assim: nossa, fulano tem uma fé, né, inabalável. E aí você, dentro do coração, está destruído, não tem fé nenhuma ali. Tem medo, né? Tem depressão, e não tem nada daquilo que a gente achou que tinha. Não que depressão seja falta de fé, eu digo depressão diante da prova, né? Não a depressão como doença. A outra coisa que eu acho muito interessante é que ele diz assim: espero que saibam que nós não fomos reprovados. E eu queria dizer isso para vocês: nós não fomos reprovados. Então, às vezes a gente acha assim: ai, perdoa minha falta de fé, ai, eu sou horrível, ai, eu escuto o evangelho, mas eu continuo fazendo besteira, eu continuo não agindo como eu gostaria, ai, eu não tenho jeito. Não, Paulo está dizendo aqui, ó, nós não fomos reprovados. Então, nós fomos aprovados. Tanto fomos aprovados que Deus nos deu a oportunidade de estudar o Espiritismo, de estudar o cristianismo, de estudar Kardec, de estudar Chico, para a gente aperfeiçoar. Se a gente tivesse sido reprovado, a gente ia estar lá num planeta primitivo ainda, ou a gente ia estar na Terra, mas a gente não ia estar tendo a oportunidade que a gente tem de conhecer a verdade e ser liberto por ela, como Jesus nos disse. Então, nós não fomos reprovados. Outra coisa que eu achei muito interessante é que ele diz assim: não para que os outros vejam que temos sido aprovados, mas para que vocês façam o que é certo
embora pareça que tenham falhado. Olha que coisa interessante. Às vezes, as pessoas olham a gente e acham que a gente não tomou a melhor atitude em determinado ponto. Ah, você devia ter brigado mais por isso. Ah, você foi bobo, você foi otário, você não devia ter tomado essa atitude. Porque muitas vezes, né? Ah, quem cala consente. Quantas vezes a gente já não ouviu isso? Poxa, fulano falou e você não falou nada, ficou aí com essa cara, não respondeu, porque você sabia que não ia agregar, você sabia que naquele momento não era a melhor maneira de se posicionar e você, né, se abstém de opinar. Então, muitas vezes, a pessoa que está te olhando de fora acha que você falhou. E, na verdade, você não falhou, você fez o que era certo. Você evitou a contenda, você evitou a briga, ou você tomou uma atitude que, embora as pessoas olhassem e falassem, ah, fulano não merece isso, olha o que você está fazendo, você é um bobalhão, ele está te usando, ele está... Então, muitas vezes, nós somos mal interpretados quando a gente toma determinada atitude, porque o mundo acha que você está falhando como pessoa, só que na verdade você não está falhando, você está fazendo o que é certo diante dos olhos de Deus. E, por último, e não menos importante, aliás, para mim o mais importante, o Senhor me deu, ele fala de poder e de autoridade que o Senhor nos dá, deu a Ele, nos dá todos os dias, para edificá-los e não para destruí-los. O que ele está dizendo aqui? Todo mundo que tem um conhecimento, que tenha a oportunidade de estudar a doutrina, que tenha a oportunidade de estudar qualquer religião, seja ela católica, seja ela evangélica, seja ela judaica, qualquer religião, Deus deu a oportunidade de você estudar uma religião, de você se espiritualizar. E você passa a ser responsável pelas pessoas que você inspira. E quanto mais almas você inspira, mais você ganha, né, pontos nessa batalha do bem contra o mal. Só que Deus, ele diz aqui que esse poder é para edificar e não para destruir. E o que a gente faz no nosso dia a dia? A gente só destrói. A gente edifica muito pouco. Se a pessoa não faz o que a gente quer, aquela pessoa não presta. Se a pessoa age de outra forma, aquela pessoa tem que ser cortada. Ah, não, eu vou tirar fulano desse trabalho. Uma vez me falaram assim... Tira logo do grupo do WhatsApp. Tirar do grupo do WhatsApp, então... Esse aí fala o que eu não quero, que eu não gosto. Esse aí tira, sai. Uma vez, há muitos anos atrás, eu já faço o evangelho lá só no MAP, há mais de 11 anos, 12 anos eu acho que a gente faz esse ano, se eu não me engano. E lá no iniciozinho tinha uma pessoa que ela era muito difícil de temperamento, de personalidade, arrumava muitas confusões, né? E aí, uma vez, uma dirigente dos trabalhos lá atrás, 10 anos atrás, me ligou e falou assim, Iris, o que você acha de fulano? Eu falei, acho ela ótima. Como é que ela fica na sua sala? Eu falei, fica ótima. Ela não arruma nenhuma confusão na sua sala, não? Eu falei, ela fala as opiniões dela, eu deixo ela falar, às vezes eu corto, às vezes eu converso com ela, mas faz parte, né? É uma pessoa difícil, realmente, mas faz parte. Ela falou assim, que bom, você é a única pessoa que ainda permite ela no curso, porque os outros estão pedindo ela para sair do curso porque ela tumultua. E aí eu falei assim, olha, eu acho que na casa de Jesus, ela tem que estar aberta para todo mundo, né? E num curso de evangelho, como é que eu vou pedir para sair alguém que eu acho que está tumultuando? Se alguém quer tumultuar, é para lá que tem que ir, para poder aprender alguma coisa, né? Então... a gente, às vezes, acha mais fácil lidar com quem é mais fácil. É igual o professor que fala assim, eu quero uma turma só dos inteligentes. Você não vai ser um bom professor se você der aula só para quem é inteligente. Se você pega as pessoas que têm dificuldade de aprendizado e consegue fazer um bom trabalho com ela, você é um bom professor. Agora, se você é um professor que exclui quem tem dificuldade, você não é um bom professor. Você está repetindo ali um roteiro, né? Então, é importante que a gente aprenda. Já chegou, gente, na hora do comercial. Olha, gente, então, não sai daí que daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho mais disso, tá bom? Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP.
voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa. Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando de um ensinamento de Paulo que fala sobre o quanto nós precisamos provar a nossa fé a nós mesmos, o quanto nós precisamos saber, né, que por mais que as nossas atitudes pareçam para o mundo que falhamos, nós precisamos fazer o que é certo. Eu costumo dizer assim, o que é certo continua sendo certo, mesmo que ninguém faça. E o errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo faça. Porque às vezes a pessoa fala assim para você, mas todo mundo faz isso. Todo mundo vira naquela esquina ali que é contramão. Continua sendo contramão. Ela não virou a mão, a mão certa, porque todo mundo está fazendo o que é errado. Então, fazer o que é certo, mesmo que ninguém faça o que é certo, às vezes é muito difícil. Nossa, quantas vezes é difícil. E a gente fica olhando assim, puxa vida. Será que eu sou o único bobão que vai fazer o que é certo e todo mundo está se beneficiando fazendo errado? Não. Não. Parece que você está falhando, mas você não está falhando. Você está vencendo a si mesmo. E não existe nada mais importante na vida do que vencer a si mesmo. Vencer a si mesmo é o que nós temos de mais importante nessa encarnação. Então, por isso que Paulo de Tarso falou que para que a gente saiba que não é para o outro que a gente faz, é para a gente, é sempre para a gente. E ele termina falando sobre o que a gente estava falando antes de terminar, que nós viemos com o poder divino, né, para edificar e não destruir. E edificar e não destruir é uma coisa muito interessante, porque nós não temos paciência na edificação. A gente tem paciência, a gente diz assim, não, eu até gosto de ensinar quem quer aprender. A gente até diz isso, né? Mas quem não quer aprender, quem quer continuar no erro, esse eu não aguento. Então a gente vem para edificar, a gente vem para se esforçar, para plantar semente. Como diz, tem uma passagem no Evangelho que ele diz, você pregará a abnegação aos egoístas, a generosidade aos egoístas. Vai parecer palavras vãs, mas não são. Você está fazendo um trabalho que alguém tem que fazer e que vai ser reforçado por outros irmãos no futuro e que em algum momento ele vai ser chamado e essa semente vai acabar frutificando. Então é muito interessante essa passagem, porque muitas vezes é mais fácil a gente se livrar daquilo que está incomodando, né? Então, mais uma vez, repetindo, é aquele professor que diz assim, eu quero só os melhores na minha turma. Aí a turma só tira nota boa e aí diz assim, não, eu sou um ótimo professor, essa é uma ótima escola, porque a gente só tem aluno top de linha. Não, você escolheu os melhores, você tem os melhores. Para mim, um ótimo professor, uma ótima escola é aquela que pega os piores, os que têm as maiores dificuldades, né, os que têm os maiores problemas de aprendizado, e você consegue alfabetizá-los e transformá-los em alunos brilhantes. Esse é o melhor professor. Então, a vida nos ensina a tentarmos ser bons professores, tá certo? O telefone fixo aqui da rádio, caso você ainda não tenha ligado, é 3386-1400. O WhatsApp da rádio 984867633. O WhatsApp do Quintas do Evangelho 971820777. Ou você entra no Facebook e na página do Quintas do Evangelho no MAP, que você vai ver a gente e pode botar lá o seu comentário que a gente vai ler ele aqui. Eu queria mandar um abraço para Janira Carneiro de Madureira. Boa tarde, amores. Quinta-feira, dia de matar as saudades. Fico feliz em ouvir suas palavras. Me sinto muito bem. Abraços e beijos. Oi, Janira. Um beijo grande. Sempre lembro de você quarta-feira. Já te falei isso, né? Mandar um abraço para o Sérgio de Nova Iguaçu, que mandou uma mensagem aqui linda para gente. Sônia Regina do Rio Comprido. Jesus amado, os abençoe. Boa tarde, paz e bem. Amo muito vocês, casal 20.
Mandar um abraço para Norman Gleice de Ramos. Hoje é dia dos filhos. E eu vou mandar um beijo para as minhas filhas. Eu nem sabia que tinha dia dos filhos. Um beijo enorme para Clarinha e para Yasmin. Reinaldo Henrique de Minas. Boa tarde, Iris Hernani. Gratidão por tantas palavras que elevam nossa alma e confortam nossos corações. Nesse momento estou acompanhando minha querida cunhada, Maria Benedita de Souza, que está com câncer agressivo na Santa Casa de São João del Rei. Então vamos elevar os nossos pensamentos, meus irmãos, já pensar, né, já mandar toda a falange que nos protege, que nos envolve, a falange de Bezerra de Menezes, os nossos mentores particulares, em socorro à nossa irmã, para dar a ela o conforto à família. E já estou colocando na irradiação também. Tá bom, Wagner? Reinaldo, que Jesus te abençoe. Alexandre Menezes, boa tarde, meu irmão de caminhada. Palavras de Iris, quando disse, não tem como dar errado. É a minha cara, né? Eu acho que eu falei isso mesmo. Eu vivo falando isso. Somos filhos de um pai, de amor infinito. Já demos certo. Gratidão por esse momento aqui com vocês, Iris e Hernani. Obrigado, meu querido. Que Jesus te abençoe. Tilma Moreno, graças a Deus chegamos quinta-feira, esperado, com muita alegria, muita fé e esperança. Que Deus abençoe vocês, esse casal lindo, maravilhoso. Obrigado pelas mensagens. Dita no seu programa nos ajuda muito. Ensinamento maravilhoso. Esse programa tinha que ter mais 1 hora. Eu também estou achando, Tilma, porque está passando muito rápido e eu não estou conseguindo dar conta, não. Pedro Luiz do Valqueire, estou na escuta, gostando muito do programa. Um grande abraço para a família da Rádio Rio de Janeiro. Um abraço, Pedro. Nosso poeta Luiz, da Ilha do Governador. É uma luta para todos nós entendermos o que é a fé. A fé, como eu entendo, não é fácil de traduzir em palavras. Talvez possa ser assim expressa. Creio que apesar do seu absurdo patente, a vida ainda tem um sentido e eu me resigno a não poder nesse sentido com a razão, mas estou pronto a servi-lo, mesmo que para tal tenha que me sacrificar. A voz desse sentido ouço em mim mesmo nos instantes em que estou completo e verdadeiramente vivo, e alerta aos que a vida exige de mim. Nesses instantes quero tentar realizar. Acredito que ninguém pode ter essa crença sobre imposição sem se forçar a ela, pois só vivê-la. Ah, é lindo, né? O Luiz sempre traz uma mensagem pra gente. As irradiações que me pediram aqui, eu já coloquei na irradiação, tá? Eu queria mandar um abraço para o Luiz Fernando. Boa tarde, Iris Hernandes. Aguardo ansiosa as quintas-feiras para assistir o programa de vocês. Adoro toda a programação ao vivo da rádio. Compartilhei no Face, estou ouvindo no aplicativo. Quem puder, contribua com essa rádio que socorre. Gratidão, Deus abençoe a todos. Peço que coloque o nome da família na irradiação. Pode deixar, já vou colocar. Um abraço para Índia Lopes de Belfor Roxo. Boa tarde, casal e companhia. Estou na escuta desde 4 horas da manhã. Nossa, essa acordou cedo. Eu acordei cedo também, mas aí eu tentei dormir de novo. Eu queria mandar um abraço para Cirlei Santos, menina Iris e menino Hernani. Acho que tinha que botar aqui todos, ó. Silvana Balbino, depois que eu vi as palavras de vocês quinta passada, eu percebi que desânimo não pode fazer parte da minha vida. É isso mesmo, Silvana, não pode. Um abraço para Marilene Melquiades, Alaide Figueiras, Roberto Santos. Boa tarde para o casal. Picadas do Evangelho? Uma benção. Acho que não entendi o que ele queria dizer, mas boa tarde para você. E a gente é uma benção, eu já aceitei, né? Denise Andrade, boa tarde. Vocês são luz nas nossas vidas. Muito obrigada por compartilhar esses ensinamentos maravilhosos. Compartilhando, isso mesmo. Eu amo quando vocês compartilham. Ditinha Araújo, boa tarde, primos lindo, o programa está maravilhoso, vocês estão inspirados. Queria mandar um abraço para Salvadora Batista, Ana Paula, Rosenita de Almeida, Elizabeth Coutinho. Eu vou ler Emmanuel, senão não vai dar tempo, me dá aí. Paixão. Hoje a gente, graças a Deus, tem muitas mensagens, mas mesmo as mensagens que eu não leio aqui, eu leio todas, tá bom? Eu sempre leio todas. Em nossa luta, segundo o poder que Deus me deu, para edificação e não para destruição. Paulo, Coríntios 13:10. Em nossa luta diária, tenhamos suficiente cuidado no uso dos poderes que nos foram emprestados pelo Senhor.
A ideia de destruição assalta-nos a mente em ocasiões incontáveis. Associações de forças menos esclarecidas no bem e na verdade, somos tentados a movimentar processos de aniquilamento. Companheiros menos desejáveis no trabalho de cada dia, intentamos abandoná-los de vez. Cooperadores endurecidos, deixá-lo ao desamparo. Manifestações apaixonadas em desacordo com os imperativos da prudência evangélica, nossos ímpetos iniciais resumem-se a propósito de sufocação violenta. Algo que nos contraria as ideias dos programas pessoais, nossa intolerância cristalizada reclama a destruição. Entretanto, qual a finalidade dos poderes que repousam em nossas mãos em nome do divino doador? Responde-nos Paulo de Tarso com muita propriedade, esclarecendo-nos que recebeu faculdade do Senhor para edificar e não para destruir. Não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. Renovemos para o bem, transformemos para a luz. O Supremo Pai não nos concede poderes para disseminarmos a morte. Nossa missão é de amor infatigável para a vida abundante. Então, essa parte aqui, então, é linda. Não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que ainda encontra inacabado. Por quê? Porque para Deus, aquele que ainda não está perfeito, ele está inacabado. Porque a nossa finalidade é a perfeição e vamos atingir a perfeição. Então Deus nos olha, a íris não está pronta ainda, ela está inacabada, mas ela vai atingir. Ela vai evoluir ainda. Ela vai evoluir, vai chegar aonde eu espero dela. E é assim que a gente tem que olhar o nosso irmão. É difícil? É difícil. Mas é assim que a gente tem que olhar o nosso irmão. Salvadora Batista Cândido, boa tarde, irmãos, que Deus abençoe vocês e a toda a humanidade com muita luz, muita paz, Jesus. Ana Paula, boa tarde, casal Íris, coloca o Caio Lemone. Caio não sai da irradiação, Ana Paula, ontem mesmo eu lembrei disso. Rosenita de Almeida Silva, adoro esses dois, são lindos, Deus os abençoe, irmãos queridos que nos traz tantos ensinamentos. Quem são? Somos nós? Eu acho que sim, amor. O que você acha, Ronaldo? Será que eles estão botando outra foto? Eu acho que ele tá ganhando, né, o título de lindo porque ele tá do meu lado. Eu acho que a rádio tem colocado outras fotos aí. Elizabeth Coutinho, que bênção poder ouvir vocês e esses ensinamentos. Boa tarde, que programa bacana. Obrigada, Elizabeth, que Jesus te abençoe. Kátia Reis, boa tarde, irmãos, especial para esse casal que é um bálsamo na nossa vida, fora o sorriso da Íris que é contagiante. Ô, Kátia, eu lembrei de você trabalhando, porque um cliente meu me ligou e estava com problema e tal, e aí eu tô falando com ele no telefone e ri. Aí ele falou assim, eu sabia que essa risada ia me acalmar, eu não resolvi nada, eu só ri. Aí eu lembrei de você, eu falei, ai meu Deus do céu, agora... Solange Pereira, se disser não, eu aceito. Se disser sim, para mim está perfeito. Ai, que lindo. Beto Orlando, eu tô com saudade do Beto Orlando. Que bom ver vocês aí, um casal, abração ao jovem casal. Obrigado, Beto. Boa tarde, paz e luz. Fred Correia Malafaia. Boa tarde, Iris Hernani. Lindos ensinamentos. Hoje eu tive um sonho onde eu falava que Deus nos ama apesar de qualquer erro que tenhamos cometido e nos dá sempre novas chances, que somos nós que vamos limitar o perdão ao próximo, principalmente quem somos nós para julgarmos quem quer que seja por qualquer coisa que tenha feito. Na verdade, Fred, eu tô achando que você não teve um sonho, você teve um encontro com o seu mentor, né? Você foi assistir uma palestra. Foi pra aula. Você foi pra aula. Eu, às vezes, quando eu vou dormir, eu peço, Jesus, me manda para uma aula aí que eu tô precisando aprender alguma coisa, tô lendo menos do que eu preciso, e aí eu consigo chegar nessas aulas. Muito legal, Fred, que Jesus te abençoe. Beto Orlando, boa tarde, já curti, comentei, compartilhei. Isso mesmo, Beto, você é dos meus. Adriano Tavares Guimarães, boa tarde. Solange Pereira, irradiação, todo mundo da irradiação eu coloco. Eu acho que eu participei, ele até falou aqui, participei do estudo de preparação hoje no meu sono. Embaixo ele falou. Isso mesmo. Exatamente isso, você acha? Não, eu tenho certeza. Marilene Melcíades, boa tarde.
Solange Matos, boa tarde. Pati Murilo, boa tarde. Luiz Fernando Pereira, boa tarde aos amigos. Eduardo Marins, boa tarde, saúde e felicidade a todos. Cláudio Lemone, boa tarde. Denise Carvalhos, boa tarde. Luísa Paradiso, boa tarde, amigos. Queria saber se o MAP do Pechincha já retornou de modo presencial. Presencial. Ainda não, mas já está tendo reuniões, né, para viabilizar esse retorno. Assim que a gente já tiver essas notícias, eu vou dar a vocês se aqui. Se alguém do MAP estiver na escuta e quiser mandar. Se alguém já souber e quiser mandar, pode mandar, tá bom? E os nomes da irradiação todos eu estou colocando, tá? Roberta Prata de Campinhos, estou na escuta, gostando muito do programa. Com certeza o programa tinha que ter mais 1 hora. Vocês estão de parabéns, um grande abraço. Ai, meu amor, obrigada. Boa tarde, minha família ouve a rádio, por isso não vou me identificar. A rádio me ajudou e me ajuda muito nos momentos de angústia, tristeza e alegria. Puxa, ela pensou em suicídio. Nossa, Djalma Santos estava falando sobre um assunto que a fez refletir. Hoje eu reflito com muito carinho quando ouço a rádio, tudo que acontece. Puxa vida, que Jesus te abençoe. Você vai estar nas minhas orações sempre. E esse testemunho, ele é muito importante. Muito importante, porque é muito difícil uma pessoa assumir, né, que pensou em suicídio em algum momento. Então, a gente receber isso e perceber, né, o bem que a rádio faz, né? O bem que a gente faz quando fala de Jesus, isso não tem preço, ainda mais nesse setembro amarelo, que é para a gente lembrar. Não é que só em setembro a gente vai pensar nisso. Aqui tem. Não é que só em setembro a gente vai pensar nisso, a gente vai pensar nisso o tempo todo, mas ter pelo menos um momento onde a gente possa refletir sobre isso, pôr isso em discussão, né? Nessa pandemia, muita gente pensou em suicídio. Muitos irmãos entraram em depressão muito profunda. O sofrimento não foi só físico de quem passou pela Covid na sua pior versão, né? Porque hoje em dia a gente até chega para algumas pessoas, eu tive Covid, todo mundo teve Covid, eu tive Covid, como se o Covid não fosse nada, como se não tivesse feito tanto estrago no mundo como ele fez. Mas ele fez, né? E nem todo mundo teve a forma mais leve. E mesmo quem teve a forma mais leve pode ter uma outra versão mais pesada, dependendo da cepa, né? Dependendo da... Então, é importante a gente lembrar que muita gente sofreu não só com a dor física, não só com tudo que o Covid provocou, como isolamento. Uma das coisas que eu acho mais tristes da doença é o isolamento dos que você ama. Às vezes você é internado, a família não pode visitar, né? Você não consegue falar com ninguém, você fica muito sozinho. E além disso, muitas pessoas tiveram outros problemas, né? Problemas financeiros, perderam seus empregos, perderam parentes. E o medo também, né? O medo de morrer, o medo de não saber o que fazer, de não saber que tratamento seguir, já que tem muita gente falando muita coisa. Então, a gente sabe que a gente está vivendo, né, desde fevereiro do ano passado, março do ano passado, momentos muito angustiantes. E isso fez com que muita gente, né, sofresse, né? Na quarentena, o aumento da violência doméstica foi assustador, né? Então, muitas coisas, não foi só um vírus. O vírus foi o que desencadeou uma série de angústia, uma série de problemas, mas, é o que eu falei para vocês, vai dar certo. Não deu porque ainda não terminou. Então, mesmo quem já foi para o plano espiritual, mesmo quem acha que perdeu o seu parente, vamos lembrar que a morte não existe, que ele está vivo, que ele está bem, né? Que nós, eu lembro de algumas questões, né? Eu lembro que quando teve o incêndio lá da Boate Kiss, né? Um casal de namorados saiu antes, né, e não morreu no incêndio. Uma semana depois morreu num acidente. Quer dizer, provavelmente já estava programado, né, para o desencarne, foi salvo talvez daquele momento, né, porque não teria que passar por aquele sufoco, por mérito, mas já estava programado para o retorno. Então, quando a gente está programado para o retorno,
não tem jeito, né? A gente vai voltar, mas o mais importante é que não tem nada de mais consolador do que saber que a vida continua, saber que a morte não existe, saber que isso aqui é uma passagem. A gente está temporariamente preso num corpo que não é nosso. Eu sempre falo para os meus alunos, né? A gente nunca pode esquecer que a gente não é uma pessoa que tem uma alma. A gente é uma alma que está presa num corpo. Então eu não sou um corpo que tem uma alma, eu sou uma alma que temporariamente estou presa no corpo, mas quem eu sou de verdade é o meu princípio inteligente, é o meu espírito, é a minha alma. E é isso que eu vou levar. São essas impressões boas ou ruins, são as minhas conquistas pessoais, né? Ou as minhas marcas, né? Que eu vou levar para o plano espiritual. Então é isso que eu tenho que lembrar, né? E no meio dessa dor achar algum momento, alguma chance de ser grato ao Pai pelo aprendizado, de voltar a ser feliz, de trazer a alegria de viver para o meu coração. E assim me afastar desse pensamento, né? Que leva os irmãos a quererem voltar antes do tempo. A gente precisa voltar na hora que tem que voltar, não antes do tempo. Lígia do Recreio, boa tarde, casal lindo, amo a rádio por ser esse ponto de luz em nossas vidas, mas gostaria que parasse com a troca de radialistas. Eu não sei, não conheço essa história. Não conheço a história, não é comigo. E pessoal da irradiação aqui, eu já coloquei na irradiação. Hernani, faz as nossas considerações enquanto eu vou. Não, essa passagem de Paulo é interessante quando você olha a visão de Emmanuel, dele falando qual a paciência que nós precisamos ter como educadores, né? Qual a autoridade que nos foi dada, né? E essa autoridade, você vê que ela está inerente a qualquer pessoa. Uma mãe e um pai, né, tem autoridade sobre os filhos que recebeu. Essa consciência que a gente precisa ter. Um professor tem autoridade sobre os alunos que estão ali na sala de aula, né? Se você é um policial, se você é um agente público, você tem autoridade para aquela situação que lhe foi dada. E isso tudo é dado por Deus, né? São os homens que trazem essas condições aqui para o dia a dia, mas para você estar naquela posição e naquela condição, foi dado por Deus. Então, identifique da forma que você vai tratar. Tem um diálogo muito interessante de Jesus com Pôncio Pilatos, que Pilatos não consegue entender porque que Jesus não pede, né, o perdão dos pecados que não existiam, ou do que ele tinha feito, né? Porque que Jesus não vai lá humildemente e pede a ele, Pilatos, que o liberte, né, que o libere daquela condição. E aí Pilatos, numa hora, olha para ele e fala assim: você não entende quem eu sou? Eu que mando aqui. Eu sou o romano que comando toda essa região. Por que você não me pede, né? Por que você não... E aí Jesus olha para ele e fala assim: você só está nesse cargo porque meu pai quer. Você só tem essa autoridade nesse momento porque meu pai te deu ela. Se ele quisesse, ele tiraria imediatamente. E Pôncio Pilatos não consegue entender isso. Ele olha e fala assim: pô, esse cara é um doido, né? E depois vai e passa por toda aquela situação de Barrabás, né? Manda ele para determinado lugar e ele volta. Toda essa paixão de Jesus passa, por exemplo, com essa explicação de Paulo, né? A autoridade que nós temos. E todos nós sabemos, como espírita, como acaba mal essa situação de Pôncio Pilatos, né? Lendo há 2000 anos, vendo toda a história que se passa, né, por trás da personalidade de Pôncio Pilatos, né, o convívio dele com o próprio Públio Lentulus, que era Emmanuel contando toda aquela história, como ele acaba enlouquecido depois que ele passa pela situação da crucificação de Jesus. Você vê que mesmo ele, com toda a autoridade que tinha, deixa acontecer algo tão grave que até hoje nós lembramos dele, por exemplo, em toda a região, graças à crucificação de Jesus, e ele paga por isso, mesmo ele não sendo, né, o autor ele autorizou, né? Ele tinha autoridade naquele momento para impedir que acontecesse, por exemplo, aquela injustiça, né? A injustiça que marcou toda a história da humanidade. Então nós temos autorização no dia a dia quando somos pai, quando sabemos de algo perigoso e podemos alertar os outros sobre aquilo que vai acontecer, sobre o suicídio, sobre as drogas, sobre o quanto pode ficar ruim a vida da pessoa quando ela não
não se adapta às condições sociais, né, que estão sendo impostas pelo país ou pela sociedade que ela vive. Então a autoridade é inerente a essas possibilidades que Deus nos dá. E durante todo esse legado, né, dos santos e de toda a história da humanidade, você vê o quanto essa autoridade pode ser cara depois para a sua consciência e para você, se você não utilizar corretamente. Chegou o horário, Iris. Puxa vida, nem acredito, gente. Hoje eu queria ficar mais tempo aqui. Eu não sei o tamanho da sua dor, eu não sei o grau da sua dificuldade, mas você tem um Pai que é amor, poder e bondade. Peça a Jesus que Ele vai ao seu encontro. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa.